Oi, boa tarde! Começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias da Câmara Municipal e com o que é destaque em São José dos Campos. Na edição desta terça-feira, 28 de abril de 2026, você vai ver. Homenagem na Câmara. Terapeuta Marcelo Bosco recebeu o título de cidadão joseense. Golpes virtuais. Dado revela que os idosos são uma das principais vítimas dos riscos digitais. Oportunidade. Qualifica São José oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para a população. Você acompanha tudo isso a partir de agora. A noite desta segunda-feira foi marcada por homenagem aqui na Câmara Municipal. O terapeuta Marcelo Bosco recebeu o título de cidadão joseense. A honraria é concedida para pessoas que não nasceram em São José, mas prestaram serviços relevantes ao município. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal, o missionário Marcelo Bosco foi agraciado com o título de cidadão joseense. A honraria é concedida a personalidades não nascidas em São José dos Campos, mas que se destacam em atividades exercidas na cidade. A homenagem foi iniciativa do vereador Sérgio Camargo, que ressaltou o testemunho de fé do missionário, idealizador de um projeto voltado para acolher dependentes químicos e pessoas com problemas de saúde mental. A história do Marcelo é uma história de superação, de quem chegou no fundo do poço e viu que lá não era o lugar dele, que Deus não tinha morrido na cruz, Jesus não tinha morrido na cruz para que ele estivesse naquele lugar. E ele sentiu essa força e conseguiu, ser resgatado, sair do fundo do poço e hoje é exemplo e ajuda a tirar muita gente do fundo do poço, ajuda a resgatar muitas famílias, muitos casais, muita gente que está aí desanimado da vida, sem esperança. Marcelo Bosco nasceu em Jacareí no ano de 1970. A mudança para São José ocorreu ainda na juventude, para trabalhar. Após um trauma pessoal, se envolveu com drogas e enfrentou a dependência química. Após superar o vício, Marcelo se formou em Direito, fez especialização em dependência química pela Escola Paulista de Medicina, tornou-se terapeuta voluntário em clínicas de São José dos Campos e criou, com o apoio da Paróquia Espírito Santo, o programa Mais que Vencedores. A iniciativa oferece apoio a tratamento para jovens e adultos em situação de dependência química ou com problemas emocionais. A trajetória de superação é motivo de orgulho e inspiração para a família. Ver toda a trajetória dele, desde o início, meus pais não eram casados ainda quando eu nasci, mas a gente tem algumas histórias vividas quando ele usava droga. Então é muito gratificante ver onde ele está hoje, o que ele construiu hoje, o que ele é hoje como pessoa, as pessoas que ele ajuda, o que ele faz para as pessoas. É muito gratificante ver. E tudo isso acontecendo hoje. A emoção vem disso mesmo, de ver lá atrás como foi, pela vida que o Marcelo era, de dependência química e de álcool. A gente se separou, ficamos 8 anos separados, por causa do vício, e ver tudo o que aconteceu de lá para cá, a conversão, o chamado de Deus, a comunidade, e hoje recebendo o título de cidadão joseense, isso é uma honra tanto para ele como para nós, familiares, No ponto alto da solenidade, Marcelo Bosco recebeu das mãos do vereador Sérgio Camargo o título de cidadão joseense. Ele agradeceu a homenagem e enfatizou o papel do projeto Mais que Vencedores na superação e transformação social de muitas pessoas. Ser reconhecido também faz a diferença para que o trabalho prospere, ele continue. É um ânimo novo, eu acho. Então, foi muito emocionante para mim, eu ainda estou bastante emocionado com todos aqui, com toda a minha comunidade que veio, com cada fala de cada um, eu vou guardar muito. Agradeço a TV Câmara pela oportunidade e é uma gratidão muito grande, Estamos com o coração cheio de alegria.
Um levantamento inédito da Fundação SEAD revelou que 82% das pessoas com 60 anos ou mais no estado de São Paulo já sofreram tentativas de golpes virtuais por meio de mensagens, e-mails ou ligações fraudulentas. O dado evidencia que os idosos estão amplamente expostos aos riscos digitais. Iniciativas voltadas ao letramento digital da pessoa idosa têm auxiliado no combate a esse problema. Estar online também significa estar mais exposto a golpes digitais. Todos os dias, ligações, e-mails e outros mecanismos são usados por golpistas para enganar as vítimas. E quando o alvo são os idosos, a atenção precisa ser redobrada. Hoje, os principais golpes que a gente está vendo acontecer seguem duas linhas. Um que é o golpe da desinformação, que ele não tem um impacto direto e tão rápido para esse público, né, para as pessoas mais vulneráveis, e basicamente ele é o golpe de passar informações que não são verdadeiras para frente. E aí, né, seja o idoso ou as pessoas mais vulneráveis acabam passando e propagando esse tipo de informação. De acordo com uma pesquisa da Fundação SEAD, 82% das pessoas com mais de 60 anos já sofreram tentativas de golpes digitais. Segundo o estudo, a falta de familiaridade com a internet e as tecnologias pode ser um fator de vulnerabilidade para os idosos, principalmente em golpes envolvendo roubo de dados pessoais. Entre todas as faixas etárias, os idosos lideraram os alvos de golpes consumados envolvendo abertura de contas e contratação de empréstimo. Como conta esse especialista, para dificultar a situação dos idosos, a inteligência artificial também tem sido uma estratégia usada por criminosos na hora de aplicar golpes. A dica é suspeitar de textos, imagens e vídeos com propagandas muito chamativas ou vantajosas e evitar clicar em links enviados por fontes desconhecidas. Você recebeu um pedido de acesso ao banco do seu gerente, entre aspas, por WhatsApp, por e-mail ou por telefone, eu acho que o grande ponto aqui é nunca passe de primeira esses dados, nunca. Sempre peça tempo, sempre fale, olha, eu não estou com o celular aqui, eu não estou com os dados aqui, eu não estou com acesso nesse momento. Tente ganhar tempo para que você possa validar a informação. Em seguida, ligue para o seu banco. O seu banco tem um número disponível no seu aplicativo de contato com o seu gerente. Tá? Ligue na sua agência, se puder, vá na sua agência, certo? E lembre-se sempre assim, o que não aconteceu no passado, teoricamente não deveria acontecer no futuro ou no presente. O que eu quero dizer com isso é, se o seu gerente nunca pediu senha, por que ele está pedindo agora? Se o seu gerente nunca pediu uma transferência para um Pix estranho, por que ele pediria agora? Então, se algo não aconteceu num passado recente, por que está acontecendo agora? Pensando em ajudar os idosos a se prepararem para esses desafios, São José dos Campos conta com iniciativas voltadas para o letramento digital da pessoa idosa. Um exemplo desse trabalho são as aulas de informática das casas do idoso da cidade. Trabalha a conscientização desse idoso do que ele precisa estar atento. Então, não acessar tudo que aparece, não abrir tudo que chega. Então, aqui ajuda ele a ter esse olhar de ter um filtro melhor para essa questão. Durante as aulas, os alunos aprendem a lidar com situações do dia a dia, como recuperação de senhas, acesso às redes sociais e, principalmente, identificar possíveis golpes. Hoje, com a questão da longevidade, esse idoso vivendo muito mais tempo e tudo que você vê à volta dele é tecnologia, então a casa, como é casa do idoso, prepara para ele a estrutura que ele possa ter condições de aprender, condições de lidar. Aqui a professora ensina ele fazer uma senha, ele fazer o seu e-mail, ele saber acessar as redes sociais. Quem não perde nenhum detalhe das aulas é a Dona Maria. Ela já está por dentro de tudo o que precisa fazer para evitar ser vítima de golpes. Primeiro, quando você atender qualquer ligação, nunca passar dados pessoais ou digitar número de conta, de senha, nada disso. E a Dona Maria, além de aprender a se proteger, também faz questão de ensinar a seus colegas de classe. Meus amiguinhos, companheiros, então o que a gente sabe um pouquinho a mais, a gente procura entre nós sempre nos ajudar. E o debate em busca de promover maior segurança digital também passa pela Câmara. Uma lei, aprovada pelo Legislativo da cidade, oficializou em São José dos Campos a implantação de um programa municipal de inclusão da pessoa idosa em comunicação digital.
Assim, políticas públicas como essa e como o curso ofertado na Casa do Idoso atuam diretamente no enfrentamento de golpes online. E o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2026 já começou e vai até o dia 29 de maio. E durante este período de envio da declaração, os contribuintes devem ficar atentos e reforçar a proteção para não cair em golpes virtuais. Serviços da Receita Federal e do Banco Central protegem o CPF contra golpistas. E para a gente saber como utilizar essas ferramentas, o repórter Marvin Pinho conversou com um especialista em segurança digital. Oi, Marvin, boa tarde. Júlia, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Nesse período de entrega da declaração do Imposto de Renda, a Receita Federal faz um alerta importante e é em relação aos golpes, sites falsos, tentativas de golpes em série aí. Os criminosos sugerem às pessoas todo tipo de problema, como erros cadastrais e até mesmo supostas dívidas com a Receita. O que acontece? Ao clicar em um link indicado, o contribuinte é redirecionado para uma outra página pelos criminosos. Em março desse ano, só para a gente ter uma ideia, em março desse ano, uma pesquisa feita por uma empresa de segurança digital identificou que 60 sites falsos se passavam pela Receita Federal para aplicar golpes. Nós conversamos com o Wanderson Castilho, que é perito em crimes digitais, e ele explicou que essas tentativas de golpes são variadas. Podem ser desde um pedido de depósito, por exemplo, e até mesmo roubo de dados. O pacote ele é completo. Então, o interessante é obter todos os seus dados para depois cometerem golpes como empréstimos, né, se passando por você em questão de compras, ou para depois também ligar, se passando por uma instituição bancária, dizendo, olha, nós temos todos os seus dados, e aí eles confirmam os dados que a própria vítima fala, realmente é a instituição. Ou clique aqui para você fazer o seu imposto de renda muito mais rápido, mais eficaz. E aí você acaba clicando e infectando o seu equipamento, que este cavalo de Troia vai começar a buscar todas as suas criptomoedas, seus acessos a bancos, as suas senhas, e aí depois eles vão fazer esses acessos por eles mesmos, porque você acabou clicando pensando que era, né, da Receita Federal, do Imposto de Renda, e, na verdade, você acabou infectando sua própria máquina. A Receita Federal afirma que não envia e-mails e nem pedidos de informação dados pelo WhatsApp pelos contribuintes e também nunca pede para que os contribuintes cliquem em links ou paguem boletos via aplicativos, redes sociais. Inclusive, a Receita Federal e o Banco Central também oferecem serviços gratuitos para proteger o CPF e evitar fraudes. São algumas ferramentas aí, vamos a elas. As ferramentas como o Proteção do CPF, tem também o Registrato e o BC Protege Mais. Cada um tem uma função diferente ali, evitar o vazamento de dados, trazer mais segurança para o documento, né? Tudo isso pode ajudar a evitar aí que os dados dos contribuintes sejam utilizados por pessoas que não estão autorizadas. Além disso, importante a gente reforçar aqui, o BC Protege Mais, ele ajuda a controlar as contas bancárias, chaves Pix e identificar movimentações suspeitas. O especialista no assunto que nós consultamos, perito em crimes digitais, também deu algumas orientações importantes para evitar golpes. Momentos críticos, como a entrega do seu imposto de renda, como Natal, Dia das Mães, festivos ou até alguma catástrofe que aconteceu, é o momento ideal para as quadrilhas agirem. Então, se você tiver alguma necessidade de você realizar os seus acessos à Receita e tudo, faça de maneira segura. Vá a um buscador e coloque o nome lá. Não receba um link por uma plataforma qualquer de rede social e clique ou no e-mail que veio da Receita. Você primeiro verifique em 3 formas diferentes. Liga por telefone, veja por e-mail e depois execute qualquer outra informação. E tiver dúvida, sempre você tem um amigo que conhece de informática, peça ajuda, porque a gente algumas vezes está envolvido naquele crime e a gente não percebe. Depois que caiu, que a gente vai cair, se dá conta.
Mas se você pedir ajuda, olha, está acontecendo esse link aqui. Não clique primeiro, depois pergunte, né? Pergunta e depois clica. Bom, Júlia, é isso. A gente sabe que é importante ficar atento, então, claro, tem que fazer a declaração do imposto de renda. Nessa época está todo mundo ali ou já fez, ou então está pensando em como fazer, coletando os documentos, está ali com a pulga atrás da orelha. Então, precisa ficar atento para não acabar caindo em golpes numa situação como essa. Volto com você. Bom, agora vamos mudar de assunto para saber como fica o tempo nesta terça e quarta-feira. Vamos ver na previsão. Hoje, terça-feira, o dia será de sol entre muitas nuvens. Durante a tarde e pela noite, ocorrem pancadas de chuva. Temperatura máxima de 27 graus e mínima de 19. Amanhã, quarta-feira, sol entre nuvens durante o dia com períodos de céu nublado. Durante a noite, o tempo continua firme. Probabilidade de chuva pela madrugada. Temperaturas que variam entre 28 e 19 graus. Agora vamos falar de saúde, porque o excesso de peso nas mochilas escolares pode causar danos à coluna das crianças. Para evitar lesões e garantir um crescimento saudável, no quadro Pílulas de Saúde de hoje, especialista faz um alerta sobre o limite máximo que os estudantes devem carregar. Vamos ver. Olá, meu nome é Luiz Eduardo Ribeiro, sou médico, ortopedista, especialista nas patologias de coluna vertebral. Uma pergunta que sempre fazem para a gente é sobre mochila escolar, se o excesso de peso na mochila da criança pode causar algum problema. A resposta é que diretamente não. O peso ele pode gerar alguns problemas relacionados à sobrecarga nessa musculatura, mas doenças como escoliose, cifose, outras curvaturas da coluna são multifatoriais e nem sempre relacionadas ao peso da mochila. Porém, uma mochila pesada sempre pode gerar problema. Por isso que a gente orienta que esse paciente leve o suficiente, o material suficiente que ele vai utilizar naquele dia, se possível até armazenar alguns livros, alguns cadernos na própria escola, em um escaninho ou em uma sala adequada. Mudamos mais uma vez de assunto, mas dessa vez para falar de oportunidade de emprego. O PAT de São José está com diversas vagas disponíveis. Confira na nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de eletricista, ajudante de obras, atendente de lanchonete, atendente de lojas e mercados, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar nos serviços de alimentação, auxiliar operacional de logística, carpinteiro de obras, cozinheiro geral, eletricista de instalações, empregado doméstico arrumador, encanador, fiscal de prevenção de perdas, garçom, mecânico de auto em geral, mecânico de automóvel, motorista entregador, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, passador de roupas em geral, pedreiro, recepcionista, repositor de mercadorias, técnico de refrigeração, teleatendente de emergência, vendedor de comércio varejista e vendedor interno. Ainda há vaga para pessoas com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, 175, no centro da cidade. E tem mais oportunidade, o Qualifica São José está com mais de 4.000 vagas abertas em 15 cursos gratuitos de capacitação profissional. São oportunidades em diversas áreas, com aulas presenciais e online para quem quer começar uma nova carreira ou se aperfeiçoar na atual. E quem vai trazer mais informações para a gente de como se inscrever nesses cursos do Qualifica São José é o repórter João Delfino. Boa tarde, João. É tudo de graça, né? Isso mesmo, Júlia, tudo de graça. Como você já antecipou,
4.168 vagas. Vamos falar sobre elas com Alexei Neves, que é diretor do Departamento de Empregabilidade, está com a gente aqui no Pátio de São José. Alexei, são essas quase 4.170 vagas, em quais áreas oferecidas para os cursos do Qualifica? Boa tarde, João. Boa tarde, Júlia. É um prazer aqui estar falando dos cursos do Qualifica, que é o principal programa de desenvolvimento profissional municipal do Brasil hoje. Nós vamos fazer com mais de 40 mil vagas este ano, né? Muito mais vagas que alguns estados, né? E nós temos títulos muito interessantes para os próximos 10 dias aí. Design Thinking, sanduíche de boteco, muita coisa para gestão, tem o inglês intermediário, né? Saúde hospitalar. Então, assim, convido a todos a visitar o site da Prefeitura, porque lá consegue fazer inscrição e sempre tudo gratuito, né? Quais pessoas podem procurar se inscrever, né? Quais são os requisitos? De maneira geral, nós temos os cursos acima de 18 anos, mas é bom dar uma olhadinha nos pré-requisitos. Na internet, você vai clicar em inscrições ali na aba Programa Qualifica São José, no site da Prefeitura, e aí tem os pré-requisitos de cada curso. Alguns cursos a gente consegue fazer a partir dos 16 anos. Eu estava dando uma olhada, você falou sobre o sanduíche de boteco, falou sobre o inglês, que é especializado na questão turística. Entendo. Os cursos oferecidos têm a ver com o que São José está passando no momento, né? Sim, nós temos que estar alinhados com a necessidade de mão de obra qualificada do mercado contratante de mão de obra do mercado produtivo. Então a gente vai ter cursos para comércio, indústria, construção civil, para serviços, para o agro, mas sempre focado nas profissões que mais estão precisando aí de profissionais para completar aí as contratações dos empresários de São José dos Campos. Né? Então, as pessoas devem correr atrás para se inscrever. A gente viu que tem algumas datas, alguns cursos que fecham dia 28, outros que fecham até o dia 20 de maio. Qual que é a importância das pessoas procurarem essa qualificação que São José oferece? É muito importante porque a pessoa que faz um curso no programa Qualifica, ele já vai chegar mais confiante, mais atualizado para o processo seletivo para a hora da entrevista. Mas mais do que isso, é você conseguir atuar de maneira profissional com pertinência, com assertividade, com a certeza de que você aprendeu sobre aqueles pontos em que vão ser úteis para você no mundo do trabalho, né? A pessoa pode procurar informações no site da Prefeitura, pode vir até o pátio também? Pode vir até o pátio, muito bem-vindo se vir até o pátio. O pátio fica aqui na Praça Afonso Pena 175, qualquer lugar da cidade, um ônibus só. Mas também o programa Qualifica é muito prático para fazer inscrições. Você vai lá no site da Prefeitura, logo na primeira página tem vagas do pátio e vagas do programa Qualifica São José. Clica ali, vai em inscrições, você consegue fazer a sua inscrição pelo celular mesmo, sempre gratuito. Tá certo, Alexei. Obrigado pelas suas informações. Pois é, Júlia, muito prático, muito fácil. Então, 4.168 vagas, oportunidade para quem quer se qualificar. Volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações, João, e ótima oportunidade, né? Então não perde tempo. É só entrar no site Qualifica São José e aproveitar. Conhecimento nunca é demais. Bom, e assim encerramos o Boletim Legislativo de hoje. Mas antes quero te lembrar que daqui a pouco, às 4 horas da tarde, tem sessão aqui na Câmara Municipal. Você pode acompanhar o trabalho dos vereadores em plenário, ao vivo na TV ou no nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Amanhã estou de volta. Até lá!